Olá, Legião do Medo. Eu quero te tirar da sua realidade hoje, te contando uma das lost mídias mais bizarras que já existiu na internet, conhecida como Cry Baby Lane, ou Filme Perdido da Nickelodeon. Coloque o fone de ouvido e ouça essa história real que, graças à internet, foi descoberta. Há muitos anos atrás, rumores sobre o filme perdido da Nickelodeon, que foi considerado muito perturbador para o público infantil, começaram a aparecer na internet. Todos eles faziam referência ao mesmo enredo. Um pai de gêmeos siameses que tinha tanta vergonha de seus filhos que os escondeu durante toda a infância. Nessa história, depois que um gêmeo ficou doente, o outro logo seguiu. Com os dois meninos sucumbindo à doença, para evitar que a cidade descobrisse seu segredo, o pai separou seus corpos com uma serra enferrujada e enterrou o filho que ele mais gostava, que ele considerava bom, no cemitério local, e o mal no final de uma estrada de terra desolada, chamada Cry Baby Lane. De acordo com o agente funerário local, qualquer um que se aventurasse em Cry Baby Lane, depois de escurecer, podia ouvir o irmão malvado chorando além do túmulo. Era então que Cry Baby Lane fazia um salto temporal para os anos 2000, que seria o ano do lançamento do filme. Já faz bastante tempo, e tinha um grupo de adolescentes que invadiam um cemitério local para tentar entrar em contato com o espírito do gêmeo bom. Depois de uma sessão espírita, eles descobriram que o pai dos meninos cometeu um erro e misturou os corpos de seus filhos, enterrando o filho bom no final de Cry Baby Lane e o filho mau no cemitério, significando que aqueles lamentos fantasmagóricos eram na verdade o gêmeo bom clamando por ajuda. Mas os adolescentes perceberam o erro tarde demais. O gêmeo do mal já havia sido convocado e rapidamente começou a possuir os habitantes locais. E vocês lembram no início do vídeo que eu disse pra você que isso era uma suposta produção da Nickelodeon, certo? Algo feito para crianças. E já começa a história com o pai encerrando filhos siameses. A história dizia que os pais ficavam simplesmente chocados com o conteúdo do filme, que era extremamente obscuro. E a Nickelodeon exibiu o filme uma vez em um sábado antes do Halloween de 2000 e logo tirou o filme do lugar, mas sem nenhuma evidência de vídeo online por anos. As pessoas questionavam sobre esse filme, falavam na internet, no Reddit, e todo mundo achava que ou estava louco ou era um grande hoax da internet. Porque afinal de contas, pessoas lembravam do filme, lembravam da história, mas não existia filme em lugar nenhum. Então a grande pergunta era: cadê o filme, meus queridos? Como seria aprovado sendo que todos sabiam que aquele canal era um canal infantil? Não tinha como isso ser real, não é? Bom, a própria Nick declarou que Cry Baby Lane havia sim existido. Não apenas isso, como também foi inspirado na história de um fantasma local, em que Peter Lauder, um dos criadores de Cry Baby Lane, ouviu quando era criança e crescia em Ohio. Ele disse: havia uma das casas da fazenda assombrada. Se você fosse lá à meia-noite, podia ouvir um bebê chorando e deixaria sua namorada do ensino médio assustada. O que era para ser um filme para o cinema foi transformado em um projeto menor, um filme para TV, orçamento reduzido, mas manteve as mesmas ideias originais. Apesar de todo o caos que a produção gerou, haviam ainda mais duas cenas cortadas, que traria muito mais confusão. Um mergulho pelado de crianças, bizarro pra caramba, um negócio meio creepy ali, e outra que mostrava a cabeça de um velho fundida ao corpo de um bebê no cemitério. E nós sabemos, vamos ser bem sinceros, que a Nick tem casos muito estranhos que nós vamos comentar um dia aqui no nosso canal. E bom, afinal de contas, se um pai fez uma cirurgia amadora nos cadáveres de seus filhos, imagino que não teria nesse filme. A verdade do que aconteceu depois da estreia é que os pais acabaram pedindo e fizeram várias reclamações contra a Nick. E por isso, tudo isso foi para o cofre da empresa e é como se o filme não tivesse esquecido. Nem mesmo Peter Lauder soube de todas as reclamações por parte dos pais, de tão forte que a Nick abafou o caso. Ele apenas pensou: falhei e depois vou fazer outro filme. A verdade é que sim, o filme foi tirado do ar por ser considerado perturbador. Embora Cry Baby Lane nunca mostre os gêmeos sendo cerrados,
Ele combina a história já perturbadora com imagens assustadoras de vermes se contorcendo, vidros quebrados e crânios de animais. Em uma sequência de abertura extremamente bizarra, com vítimas de possessão e várias cenas em uma criança engolida pelo túmulo. Cry-Baby Lane só apareceu de verdade por causa da internet, por causa das milhares de pesquisas e e-mails enviados para Nick. Então, quando se fala em Lost Media, que são mídias perdidas por empresas, mídias que as empresas não querem que você aí assista, Cry-Baby Lane é uma delas. E é óbvio que a Nick aproveitou todo o hype. Eles exibiram Cry-Baby Lane pela primeira vez em uma década como especial de Halloween. E hoje em dia, vamos ser bem sinceros, poucos pais se importam de verdade com esse tipo de filme bizarro. Afinal de contas, na nossa época atual, em 2022, existem coisas muito mais bizarras dentro do YouTube do que vocês possam imaginar. Só que nos anos 2000, era diferente a criação, era diferente a forma de educar. E os pais não queriam que os filhos vissem isso. Então sabe aquele filme perturbador que tu viu na infância? Sabe aquele filme que você acreditava que fosse falso? Sabe aquele filme que você acreditava que era apenas coisa da sua cabeça? Talvez ele não seja. Talvez ele seja real e ele faça parte de uma Lost Media, assim como vários episódios perdidos que já foram tidos na internet como creepypasta, porque sim, muitos deles são creepypastas mesmo, só que existem alguns que são reais. E por isso que existem as Lost Medias e que a internet debate de forma ferrada sobre esse tipo de assunto. Porque muita coisa da nossa infância foi perdida. Muito episódio bizarro, macabro, muito episódio que mexia com o nosso psicológico foi deletado. Mas eles existem, assim como a Cry-Baby Lane. Então eu te faço a seguinte pergunta a você aí que tá me assistindo agora, descalço, porque eu sei que você tá descalço aí me assistindo. Você lembra de algum episódio da sua infância? Você lembra de algum desenho da sua infância em que você acredita fielmente de pé junto que foi real, que aquilo era real, só que chegou, na verdade, você nunca encontrou, mas você sabe na sua cabeça que é real? Escreva aqui nos comentários, e se você viu o vídeo até aqui, escreva Cry-Baby Lane, que eu vou deixar aquele coraçãozinho. E como eu sempre digo para todos vocês, tenham uma ótima noite, minhas crianças.